Bem, eu vou iniciar logo essa aula, no horário certinho, para a gente poder terminar no horário certinho, porque tem alguns pontos bem bacanas para tratar aqui nessa aula, e uma delas é sobre exatamente como dar a aula, né? Tão temida dos óleos essenciais, como compartilhar os óleos essenciais na perspectiva de aula. Bem, muitos ficam até temerosos nesse quesito, né, de estar compartilhando, estar mostrando aí os óleos essenciais para um número um pouco maior de pessoas, por isso nós falamos em aula, uma reunião, e não precisa ser esse bicho de sete cabeças, né? Precisa ser realmente algo fluido, algo que você tenha primeiramente domínio. E, como a gente já vem falando, vou aqui compartilhar já a minha tela. Deixa eu ver se eu já deixei aberto aqui o PowerPoint. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir aqui a questão do PowerPoint. Vou dar uma breve voltada aqui no conteúdo de tudo que nós já vivenciamos aqui no Fábrica de Elite. Então, foram os módulos. Primeiro, o conhecimento, né, sobre os óleos. A gente falou sobre quando você tem esse primeiro contato com os óleos essenciais, você experimenta os óleos essenciais. Aí tá uma das reuniões que eu dei, uma das aulas que eu dei. Você acaba depois que alguém te apresentou, que você conheceu os óleos essenciais, você passa a ter essa vivência, adaptar ele no seu dia a dia. Aí coloquei ah, várias possibilidades que eu fiz de forma caseira, né? Na alimentação, brigadeiro, a pastinha, o cookie, tudo com óleo essencial. E falei, né, da vivência. A cartilha da Terra aí traz para gente como descobrir o bem-estar, a vivência, a eficácia, a segurança dos olhos, como praticar os olhos melhor, né? A sua avaliação de bem-estar, que é a questão de você realmente ver um progresso desde o dia que você começou a utilizar os óleos essenciais no seu dia a dia, até hoje. O que de bom os óleos essenciais trouxeram para você? Qual foi a diferença? Qual foi o impacto? Isso é muito bom registrar, porque quando você vai falar dos óleos essenciais para outras pessoas, você tem que ter a sua vivência, né? O seu relato. Então, é importante você registrar essas partes também. A vivência e o conhecimento te dão o quê? Propriedade para falar sobre os óleos essenciais. Olha, aconteceu isso e isso comigo, foi muito bom. Ou não foi também, porque a sua experiência também dá aquele start, como, o Peppermint eu usei, nossa, eh, acelera um pouco o meu coração. Então, por quê? Eu tenho uma predisposição, né, uma hipersensibilidade, então te dá a propriedade até de falar com a pessoa, olha, esse tipo de óleo também tem que ter muita diluição. Eu tive uma situação com lavanda, com uma criança de 7 anos, apresentou hipersensibilidade à lavanda. Então, tem que ser diluído para uma criança de 7 anos para uma diluição de bebê, por conta que ela tem essa hipersensibilidade. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Olha, compartilho o quê? Naturalmente. Porque você está em uso. Você está em uso, você está usufruindo dos óleos, então você acaba falando dos óleos com propriedade e naturalmente. Então, quando chega na hora de você compartilhar, falar e fazer a reunião, você vai deixar fluir, porque você vai falar em algo que você usa, que você tem propriedade, que está no seu dia a dia. O compartilhar, empoderar os outros, ganhar recompensa, gerar renda, né? Aí eu coloquei um videozinho com quem compartilhar.
falei da lista, a gente fazia a lista do mínimo 100 nomes que a gente, nossa, eu falo assim, sai do clichê de falar, olá, tudo bom? Eu agora estou trabalhando com óleo essencial da doTERRA. Você gostaria de conhecer? É muito ruim, sabe? É muito ruim. A pessoa, não, não quero conhecer. É melhor você abordar com a sua vivência. Olha, eu tô agora fazendo uso dos óleos essenciais da doTERRA. Ou até pegar uma fala da pessoa, porque muitas vezes você tem que ter o contato. Por isso é marketing de relacionamento. Por que o marketing de relacionamento? Porque você tem que ter uma relação com a pessoa, né? No mínimo, você tem que ou conhecer ela por meio de outra pessoa que você tenha mais relacionamento, mais próximo. Então, por isso é marketing de relacionamento. Você vai se relacionar com essa pessoa, você vai saber qual que é, às vezes, a necessidade dela naquele momento. Às vezes, numa conversa, tudo você detecta, não, é porque eu não estou dormindo à noite, nossa, eu acordo muito cansado e tal. Poxa, você já experimentou um óleo essencial? Nossa, tem um blend, tem um aquele de spray, um Adaptive. Então, você pode, né, nessa conversa, inserir o uso dos óleos essenciais para essa pessoa e convidá-la a experimentar e a conhecer. Então, você sempre mantém essa lista viva, conheceu alguém novo, falou com alguém na rua, conversou, pega o telefone, pega o WhatsApp e na hora você gostou dos olhos e tal? Na hora, pega o WhatsApp. E fala: Oi, tudo bom? Aqui é o consultora Tereza Cristina de Bem-Estar. Falei com você. Oi, viu? Chegou aí no seu telefone o meu WhatsApp? Confere na hora, tá? Depois a pessoa não vai lembrar quem é você, de onde te viu, como falou com você. Então, é bem complicado. Vamos lá. O local da apresentação, como eu falei, você pode marcar online aqui via Zoom, né, com quem já tem habilidade de entrar. Não adianta você falar com aquela pessoa que não quer nem mais nem saber de computador, e não adianta, ela não vai participar. Mas com aqueles grupos ativos de escola, de pais e mães que ah, já tem o hábito de entrar, de participar de salas online, ótimo. Aí esse público que você pode convidar. Presencial, pode ser numa casa, pessoas, né, que em casa é ótimo para idosos e tudo. Pode ser uma feira ou exposição. Só você tem que ter pensar bem a sua abordagem. Por quê? Numa feira e exposição, você não vai ter o tempo hábil de fidelizar aquele cliente, né? Você não vai conseguir conversar com todos de uma forma. Então, uma feira ou exposição, você vai estar lá para divulgação, para te conhecerem. Então, não vá para uma feira ou exposição esperando que alguém vá fazer assim um cadastro, que vá realmente comprar alguma coisa. Você pode levar uns kits prontos e vender, mas vá com o objetivo mais que a pessoa te conheça, como divulgação do seu trabalho. Um local cedido ou alugado é mais propício para que você faça realmente uma boa apresentação e a pessoa realmente fidelize como cliente preferencial ou como consultor, ok? Os óleos essenciais, eles são o carro-chefe, sempre, o centro da atenção. O última aula que eu dei, eu falei que a gente tem que levar o mínimo de óleo possível para experimentação, aberto, e os outros fechados para a venda. Por quê? No máximo, a pessoa vai lembrar de 3 óleos. 3 óleos, ela vai se lembrar. O cheiro, o aroma, o sabor de 3 óleos. Eu senti o aroma do peppermint, eu lembro que acho que tinha um lavanda também, um de laranja. A pessoa vai lembrar de 3 óleos. Ela não vai lembrar de 5, 6. Você leva o livro em Brasil, vai abrir todos, ela não vai lembrar.
Então, é bom uma pessoa ver, né, que tem o kit Livre Brasil, que tem o kit, mas experimentar aquela primeira impressão, ela só vai levar realmente para casa com ela no registro da memória dela, no máximo 3 horas, né. O Papermate fica para sempre. Todo mundo que eu apresento os óleos essenciais da doTERRA, a pessoa já vem aqui: "Ai, tem aquele que é nossa, quando eu experimentei, nossa, desobstruiu meu nariz e tudo". Eu falei: "Alguém já falou da doTERRA para ela". "Ah, não, e tal, a pessoa pingou e tal", só que passou e não fidelizou, né. Então a gente lembra sempre. Hoje quero falar realmente do Class Box. O Class Box já é um um uma ferramenta da doTERRA pronta, uma ferramenta pronta para que você consiga, abordar melhor essas aulas. Te auxilia muito nessa questão das aulas. Classroom Box, ele é composto das 4 cartilhas, das 3 aí então as 3, né, as 3 cartilhas da doTERRA. Vem o folderzinho, eu acho que tá na minha mochila, o folder para você fazer o convite. Aquele o simples, o guia simples, uma cartela de preço, uma cartela para você fazer o cadastro e uma cartela realmente com a aula, que você pode seguir a aula ali. Eh, Hoje eu não vou descrever a aula em si, mas vou pontuar algumas coisas bem bacanas. Eu até vou aqui, ó, eh, tirar aqui e colocar aqui o PDF. Deixa eu ver aqui onde é que tá. O PDF tá aqui. Esse PDF do planejamento de aula. Vou deixar disponível para vocês também. O planejamento de aula. Primeira coisa, eu falei sobre o convite. O convite, como você vai fazer o convite? Você vai escolher um lugar, vamos falar numa casa, né? Você vai falar com um conhecido: "Ah, o fulano, eu gostaria de fazer uma apresentação desses óleos essenciais". Você já tem que ter já um costume com essa pessoa. E, uma certa, né, intimidade já, porque você vai fazer dentro da casa dela, e você vai avisar com antecedência. Por quê? Não adianta falar assim: "Nossa, eu tenho que bater meta esse mês, eu tenho que fechar em tantos PV, eu tenho que marcar a reunião amanhã". A probabilidade disso acontecer e dar errado é muito grande. Então tenha em mente que você tem que marcar isso com muita antecedência, no mínimo uma semana, para enviar os convites e para a pessoa se habituar a ir. Porque aí, faltando 2, 3 dias, você avisa de novo. Faltando 24 horas, você dá uma ligada ou chama no WhatsApp: "Ô fulano, amanhã vou estar lá na casa do ciclano, confirmada a sua presença?". Ou até a pessoa, o anfitrião, a pessoa que abriu a casa, ela mesmo, você dá um toque nela e fala assim: "Olha, você falou com seus convidados e tal", né. Então, independente do lugar onde você faça, avise com antecedência. Esse convite, deixa eu pegar aqui, acho que eu ainda tenho meu material, ele vai todo embora. Porque eu dou mesmo, eu dou carimbo, e eu carimbo o meu material com o meu nome e telefone. Eh, Aqui ó, uh, o convite aqui, deixa eu colocar aqui melhor, convite, e atrás dele tá, ó, data, horário, local, data, horário, local, em caso de dúvidas, para e dê. Então, é bastante espaço aqui, você pode pôr o seu nome, pode pôr o seu
o seu óleo predileto e dar um convite. É muito legal dar um convite físico também, que as pessoas adoram se lembrar também de você, mesmo que elas não vão, se acontecer alguma coisa, elas terão o seu nome e telefone e a lembrança de que: "Ah, a Tereza uma vez me convidou para uma aula dessa". Se alguém for indicar ou falar da doTERRA para essa pessoa, ela já vai lembrar: "Ah, eu tenho lá em casa, não, a Tereza que me deu, conheço sim", mesmo que ela não tenha ido na aula, ela vai falar que conhece. Ela vai falar que conhece. Olha, então, os convites, eles funcionam melhor se enviados 2 semanas com antecedência, proporção típica, 15 convites, 7 a 10 pessoas. Então se você der 15 convites, provavelmente 7 pessoas aparecerão, de 7 a 10 pessoas. Essa é a proporção típica. Então, quanto mais convites, mais pessoas você terá em sua aula. Preparar, os convidados. Compartilhe a experiência com os olhos, se possível. Use o Ser Saudável, pode ser simples, aquele livreto bem pequenininho, assim, ele também foi embora, porque eu já dei bastante dele. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui, esse livretinho lilazinho, ele é uma belezinha. Você pode dar a eles na hora ou o script, aquele grandão. Ser saudável, que é o grandão. O que eu falo nessa hora? Você começa a aula se apresentando, falando o seu nome e, principalmente, contando o seu relato de como você conheceu os óleos essenciais. Olha, eu conheci os óleos essenciais a partir de uma reunião também dessa, dentro de uma casa, ou não. Eu, Tereza, eu conheci os óleos essenciais a partir da internet. Estava procurando sobre alimentação saudável e vi um anúncio de uma pessoa falando dos óleos essenciais da doTERRA. Depois ali que eu fui procurar realmente saber o que ela era, na verdade nem fui. Eu fui fazer uma outra coisa e encontrei uma pessoa dentro da minha cidade que, era uma consultora da doTERRA e eu quis, me afiliar também, ser também uma consultora. Foi assim. Então seja verdadeira no seu relato. Como você conheceu, o que que você achou, né. Aqui falando sobre o local, Tereza, se f o seria ótimo se fosse, numa mesa ou todos sentados também no sofá também, de boa, você pega uma cadeira, põe no centro, e senta. Pode levar, eh, você pode alugar um local que já tenha vídeo, que tenha uma televisão que você possa passar um slide, umas fotos como eu preparei aqui, né, no nosso slide que eu estou mostrando. Você pode ter uma apresentação. Se não tiver, você pede ao anfitrião uma mesinha, um local que você possa botar os óleos essenciais ou até o difusor, se você tiver também. Que até aqui mais embaixo tá as ferramentas de apoio, difusor, guia de preferências, deixa eu arrastar aqui, aumentar melhor, aí. Ó, o difusor, o guia de referência dos óleos essenciais, a caneta, o folheto, o óleo para passar na mão dos convidados, como eu falei, no máximo 3, os produtos para demonstração. Se você quiser já vender, você já, como que fala? Traz fechadinho e já põe o valor, já leva etiquetado, porque a pessoa ela gosta de coisa também muito prática, ainda mais nessas apresentações. Então, enquanto você está conversando com a pessoa tá: "Quanto que é? Quanto que é esse óleo, Tereza?". Às vezes, lá na hora dá um bug, você esquece. Então é, põe etiqueta com o valor, entendeu? "Ah, é tanto", porque a pessoa vai: "Ei, daqui", vai ser muita gente para você dar atenção, então já põe a etiqueta com o valor
para ficar até melhor para você, que a pessoa quiser realmente levar e adquirir aquele óleo naquela hora, ela já leva. E se no caso, para fazer cadastro, para fechar o cadastro na hora, você faz o seguinte, dá uma caneta e um bloquinho. A do Terra também tem, os meus bloquinhos estão para lá, da do Terra. O bloquinho, que aí a pessoa já preenche, ou o bloco que já vem no kit, já vem os formulários no kit Classing Box. Formulário para sorteio, para coletar dados, isso daí é opcional, né? Brinde, se você quiser dar, já deixa separado. Um presente para um anfitrião, pode ser um óleo, pode ser um lemon, né? Que é um dos nossos óleos mais baratos. Você pode sortear ah, algum incentivo, os óleos de 5 ml, um incentivo mensal do Clube Diamond. Algum óleo que você adquiriu também é esse mês, porque você fez até o dia 15 e ganhou esse óleo. Você pode sortear, você ganhou o óleo. Ah, os incentivos para agendar a próxima aula. Olha, nessa turma aqui, quem gostaria de ter a sua próxima aula na sua casa, já ganha aqui um brinde, entendeu? Então, isso na hora, a pessoa, eu quero, né? Ah, prepara um lanche leve, né? Isso daí fica muito opcional. Eu vou até abrir aqui o meu, a última que eu fiz, eu até botei uma foto aqui. Eu fiz assim, olha. Dois, né? Não foi a última, mas dois, eu preparei ali na jarra água flavorizada. É água com gás e rodelas de pitaia. E a pitaia vai dissolvendo com tangerine. Eu coloquei gotas de tangerine. Ficou maravilhoso, maravilhoso. Gotas de tangerine. O difusor, o Kit Living Brasil, só. Só. O resto era os meus olhos abertos para. Isso daí era uma apresentação. Então, eu estava apresentando só o meu produto. Levei muito material impresso para dar para a pessoa levar. Então, a pessoa experimentava, conhecia os óleos essenciais ali comigo e levava o meu número. Eu já pegava o WhatsApp, já mandava para ela e ela tinha uma experiência rápida, sabe? Isso daí é uma apresentação, eu falo pocket. Era uma feira, era uma apresentação, então leve alguma coisa para que a pessoa experimente, tá? Quando falo uma alimentação leve, seria algo para a pessoa experimentar. Aqui, deixa eu colocar aqui. É, Definir os objetivos. Então, você tem que ter claro os seus objetivos. O que que você conseguiu nessa aula? Como eu falei, ali eu queria prospectar. O que que é prospectar? É ter pessoas novas para que eu pudesse entrar em contato, entendeu? Então, eu fui lá para conhecer novas pessoas. Então, não dava para me fechar a aula, né? Para mim era uma feira e tudo, não dava para mim, gente, vamos sentar aqui, eu vou falar sobre os óleos essenciais, porque a aula é o que são os óleos essenciais, como eles podem ser utilizados, né? Pode ser ou por inalação, ou por ingestão, ou uso tópico. E essa é a aula. Você vai descrever todos os processos. Aí você traz um ou dois, três casos que podem ser aplicados os óleos essenciais. Olha, pode ser aplicado no caso de uma falta de ar, você pode usar o Brief, você, perdão, você pode usar o Peppermint. Se você está muito agitado, você pode usar o Balance, você pode usar o Lavanda. Então, traz alguns casos, algum protocolo de uso, tá? Para, não sei, psoríase, eu uso tal óleo com óleo de coco fracionado, passo 2, 3 vezes ao dia. Trago um protocolo de uso prático e essa é a aula. Essa é a aula. Então,
E no final, nós vamos falar depois, você deu a aula como cliente, né, preferencial e tal. E na próxima aula, que é a última aula, eu vou falar sobre como você vai falar sobre a oportunidade em si, tá? Como você vai prospectar essa pessoa que você deu a aula, convidou, falou sobre os olhos ali, como que você vai falar no final sobre a, a oportunidade mesmo da doTERRA. Como você vai abordar ela realmente para a oportunidade. Então, aqui seria, né? Foi uma feira, foi rápido, as pessoas passavam, a intenção era ter contatos. E a partir desses contatos eu dar a aula. Entendeu? A partir desses contatos, eu fidelizar, sentar com a pessoa, explicar, falar para ela o que que é, mostrar, essa era a meu objetivo. Então, tenha bem traçado o seu objetivo. Eu estou indo lá para ter clientes, eu estou indo lá para prospectar, para pegar mais contatos. Eu estou indo para fazer tal coisa. Então, determine seu objetivo na aula, tá? Seu objetivo na aula e faça valer aquilo que você se propôs. Tá? Eu vim aqui falar sobre o Peppermint. Então, s- não pegue muita variedade, né? Ah, vou falar sobre o breu branco, vou falar sobre o mirra, vou falar sobre. Não! Pega os mais práticos, os mais simples, os que fazem mais sinergias, né? Os que casam em mais sinergias possíveis, que nem lavanda, para assadura, para tudo lavanda, gente. Então, os mais versáteis e mostra que o quanto eles podem ser aplicados em várias funcionalidades. Essa é a aula. Essa é a aula. Essa é a aula, não é um bicho de sete cabeças, não é algo que você vá, né, ter passar mal, mas é algo simples, rápido e prático. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, dê um feedback, depois de assistirem e muito obrigada.